Imagine crescer em um mundo onde o crime é a lei, o poder vem na ponta de uma arma e a traição é só uma questão de tempo. Essa é a vida de Vicente Zambada Niebla, ou Vicentilo, filho de um dos maiores chefes do narcotráfico que o planeta já conheceu, Ismael Zambada Garcia, mais conhecido como El Mayo. Ele não apenas sobreviveu no coração pulsante do cartel de Sinaloa, ele ajudou a erguer suas fundações, subiu ao topo segurando segredos que valiam bilhões e num piscar de olhos jogou tudo no fogo ao entregá-lo às autoridades americanas, incluindo o próprio pai. Foi um golpe que ressoou como um trovão no submundo do crime, culminando na captura de El Mayo em 2024. Um evento que abalou as estruturas de um império que parecia eterno. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Agora, se você quer ver vídeos brutais, recomendo que se torne membro do canal por R$ 4,99. Estes vídeos o YouTube não permite colocar para o público aberto, apenas para os membros. E realmente, para você assistir esses vídeos, você precisa ter muita coragem e estômago. Sem contar os outros benefícios, como prioridade para as lives, o seu comentário ser sempre respondido e patrocinar o canal. Então, se torne membro. Vicente Zambada Niebla veio ao mundo em Culiacán, em Sinaloa, uma cidade que é o epicentro do narcotráfico. Não era um lugar qualquer. Entre as montanhas e os vales, o comércio ilegal de substâncias não é apenas um meio de vida, é uma tradição entranhada na alma da região. Seu pai, El Mayo, já era uma lenda viva, um dos arquitetos do cartel de Sinaloa, uma máquina que movia toneladas de pó branco e outras substâncias ilícitas para os Estados Unidos, gerando lucros que desafiavam a imaginação. Desde criança, Vicentilo respirava aquele ambiente, carregado de poder e perigo. Ele não teve uma infância de brincadeiras inocentes ou sonhos simples. Em vez disso, acompanhava o pai em viagens por estradas clandestinas, aprendendo os códigos do submundo, como esconder carregamentos em compartimentos secretos, subornar policiais com envelopes gordos e manter o silêncio diante de ameaças. Ele era um garoto comum em tudo, menos no destino que o sobrenome Zambada traçava para ele como uma sentença inevitável. Aos 21 anos, Vicente enfrentou seu primeiro teste, e não foi algo fácil. Em janeiro de 1996, um tenente importante do cartel, Javier Dias, era o responsável por uma operação em Cancún. Foi assassinado na cidade do México enquanto aguardava uma carga de mais de 1,5 toneladas de pó branco. O caos ameaçava engolir o plano, mas Vicentilo, ainda jovem e inexperiente, assumiu o controle. Ele coordenou cada detalhe, garantindo que a substância chegasse ao destino sem contratempos, driblando riscos e provando que não era apenas o filho do chefe. Esse episódio foi seu passaporte oficial para o cartel de Sinaloa, um momento que o marcou como alguém capaz de segurar as rédeas no mundo onde, se você hesita, significa que você vai morrer. Ele já conhecia Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo. Ele conhecia desde o final dos anos 80. Que foi apresentado pelo seu pai antes da primeira prisão de El Chapo. Quando El Chapo escapou da prisão de Puente Grande em 2001, em uma fuga lendária escondido em um carrinho de lavanderia com subornos que compraram guardas, diretores e até o silêncio, El Mayo o reconheceu como parceiro de negócios. Vicente estava lá, ao lado dos dois, absorvendo cada lição de lealdade, astúcia e ousadia que moldaria sua trajetória. Com o passar dos anos, Vicentilo se tornou mais que um aprendiz. Ele virou uma engrenagem vital no complexo mecanismo do cartel. Não era só o peso do nome Zambada que o sustentava. Ele tinha um talento natural para organizar operações intrincadas, negociar com fornecedores internacionais e resolver problemas com a precisão de um cirurgião. Trabalhou ombro a ombro com El Mayo e El Chapo, ajudando a manter o fluxo constante de substâncias que inundava os mercados dos Estados Unidos e da Europa, transformando o cartel numa potência global. Mas o caminho estava longe de ser tranquilo. Nos anos 90, o cartel de Sinaloa travou uma guerra sangrenta contra o cartel de Tijuana, liderado pelos irmãos Arellano Félix. Uma organização tão feroz
quanto implacável. Vicente esteve no fronte dessa rivalidade, numa tentativa arriscada de negociar paz em Tijuana, ao lado de Amado Carrillo Fuentes, um aliado do pai. Ele quase não voltou vivo, e o líder rival Benjamin Arellano Félix explodiu em fúria, gritando ameaças na sua cara e prometendo vinganças contra o cartel de Sinaloa. Vicentilo escapou por um triz, mas o episódio só reforçou sua reputação. Um jovem que encarava o perigo de frente e saía mais forte, carregando cicatrizes que contavam histórias de sobrevivência dentro do cartel. No universo do narcotráfico, alianças são frágeis como o castelo de cartas, e Vicente aprendeu isso da pior forma possível. Ele ajudou a tecer laços com a família Beltrán Leviat, um grupo essencial para controlar rotas estratégicas que cruzavam o México rumo ao norte. Por anos, a parceria funcionou perfeitamente, garantindo o domínio do cartel sobre o comércio na região, mas, em 2008, tudo desmoronou. Uma traição, cujos detalhes permanecem sombrios até os dias de hoje. Vicentilo não hesitou, confessou mais tarde ter ordenado sequestros, maus tratos e execuções, como a de um rival apelidado de Caimã, para arrecadar informações vitais e proteger os interesses do cartel. Ele também mergulhou fundo na corrupção, subornando desde generais do exército mexicano até políticos de alto escalão, como chefes de segurança e até membros do governo. Esses acordos eram o óleo que mantinha a máquina do cartel de Sinaloa ainda girando, permitindo que operasse nas sombras, enquanto o dinheiro jorrava em quantias que fariam qualquer banqueiro ficar impressionado. Vicentilo era um mestre nesse jogo perigoso, equilibrando poder e caos com a frieza de quem nasceu para navegar nas águas turvas do crime. Mas, como em toda história do cartel, sempre tem a sua ruína. E em março de 2009, quando Vicente foi capturado pelas autoridades mexicanas numa operação surpresa que pegou o cartel desprevenido, pouco depois ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde enfrentou acusações que poderiam enterrá-lo por décadas: comércio ilegal de substâncias, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Mas em 2018 ele jogou uma bomba no colo do cartel de Sinaloa, declarou-se culpado e virou informante da DEA, a temida agência antidrogas americana. Não foi uma rendição silenciosa. Vicentilo abriu o livro inteiro, revelou rotas secretas de comércio ilegal que cruzavam desertos e montanhas, esquemas financeiros que lavavam milhões em bancos internacionais e os nomes por trás da violência que sustentava o império, desde assassinatos contratados até líderes intocáveis. Suas denúncias atingiram El Mayo, seu próprio pai, e os filhos de El Chapo, os Los Chapitos, como um terremoto que rachou as fundações do cartel. A traição custou caro e ele se tornou um alvo ambulante, forçado a viver sob proteção nos Estados Unidos. O golpe final veio em julho de 2024, quando El Mayo, o cérebro discreto e quase mítico do cartel de Sinaloa, caiu nas mãos das autoridades americanas. Mas como isso aconteceu? As versões se chocam. Alguns dizem que El Mayo, já idoso e exausto após décadas fugindo da lei, se entregou voluntariamente, buscando um fim para a vida das sombras. Outros apontam para uma traição digna de um roteiro de Hollywood. Joaquim Guzmán Lopes, um dos Chapitos, teria sequestrado Mayo e o entregado aos agentes federais perto de El Paso, no Texas, talvez para barganhar favores com a justiça americana e aliviar sua própria situação. Há quem diga que foi uma combinação de duas coisas. A verdade ainda é um mistério, mas o impacto foi imediato e devastador. A prisão de El Mayo, um homem que escapou da lei por mais de 40 anos com uma astúcia lendária, abalou o cartel até onde se imaginar. Um vazio de poder se formou, e antes que era uma empresa que funcionava bem certinha, virou um barril de pólvora, pronto para explodir em todas as direções. O cartel de Sinaloa nunca foi uma organização monolítica, e agora que está sem as suas principais figuras de poder, que é El Mayo e os Los Chapitos, e El Chapo já está há muito tempo na prisão, não se sabe quem pode ser os próximos líderes do cartel de Sinaloa. A saga de Vicente Zambada Niebla é um espelho do narcotráfico, uma escalada vertiginosa ao poder, seguida de uma queda que ressoa por gerações inteiras. Sua decisão de trair o cartel e a captura de El Mayo não foram apenas eventos isolados, foram rachaduras profundas numa estrutura que por décadas pareceu indestrutível, sustentada por dinheiro, medo e sangue. Ainda assim, o cartel de Sinaloa continua existindo, continua lucrando bilhões, e a violência deles não para. Mas o que vem agora
parece muito incerto. Será que o cartel Jalisco Nova Geração, um dos seus maiores rivais, na verdade, vão tomar o lugar de Sinaloa ou vão se aliar? Bom, já há indícios de que eles estão se aliando, como eu abordei em outro vídeo. Mas é só isso por hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima.